Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente está aqui para mais uma videoaula que eu vou falar da questão se podemos aplicar o Instituto da Denúncia Espontânea quando há compensação de tributo por parte do contribuinte, né? Então, para quem não conhece o canal, seja bem-vindo, é, ative os sininhos para receber notificações, se inscreva e compartilhe para aqueles que você interessa, porque vai ajudar bastante a divulgar esse trabalho, né? Que o objetivo nosso é divulgar conhecimento. Então, eh, qual é a questão que a gente coloca, né, antes de a gente começar essa videoaula? Caberia denúncia espontânea nos casos em que houve compensação tributária por parte do contribuinte, né? Então, para a gente poder situar essa matéria, é importante a gente entender qual é a base legal da questão da denúncia espontânea. Então, para quem não sabe, o que é denúncia espontânea? É eu poder recolher o tributo sem a incidência da multa moratória, tá? Então, a base legal está prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que prevê que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou seja, não se recolheria o tributo com a multa moratória, ou do depósito de importância arbitrária pela autoridade administrativa, quando o montante de tributo dependa de apuração, né? Então, é isso que determina o artigo 138 do CTN. E o que diz o parágrafo 1? Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. Então, se o contribuinte pagar no meio de uma fiscalização ou depois de iniciar a fiscalização, não há que se falar na espontaneidade, portanto, você não poderia recolher o tributo sem a incidência da multa moratória, tá? Então, isso só vai ocorrer antes de qualquer procedimento fiscalizatório, tá? Então, essa é a questão que se coloca, né? É, e aí a gente tem que também lembrar que o artigo o CTN, né, ele é bastante antigo, né? Quando ele foi redigido, não se falava em compensação tributária, então por isso que o artigo 138 ele não prevê expressamente a questão da compensação, só de pagamento, né? Isso aí, só que a gente tem que fazer essa interpretação em conjunto com o artigo 150 também do CTN, e fala que nos tributos objetos de lançamento por promulgação, né? Ou seja, aqueles que é, você recolhe, independente de homologação do parte do fisco, a homologação vai ocorrer posteriormente. O que fala o artigo 150? O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribui ao civil passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida, pelo obrigado expressamente homologa. Então, hoje, a maioria dos tributos são tributos sujeitos a lançamento por homologação. Então, você antecipa o pagamento e depois, posteriormente, a autoridade fiscal vai homologar esse pagamento, vai reconhecer se ele está corretamente recolhido ou não, né? E o que é importante a gente analisar para essa questão da denúncia espontânea? O parágrafo segundo, que não foi sob obrigação tributária qualquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito tributário. Então, se você interpretar os dois artigos em conjunto, ele fala que a espontaneidade também não depende, né, não vai interferir na espontaneidade qualquer ato praticado anterior por parte do contribuinte. Então, é isso que a gente tem que analisar em conjunto. E aí vamos analisar também o artigo 156. O que ele fala? Ele fala sobre a extinção do crédito tributário. Então, quais são as modalidades de extinção do crédito tributário? Inciso 1, pagamento, ok? Segundo, compensação. Então, a compensação ou notariação, você tenta, ela prevê expressamente que ela extingue o crédito tributário, portanto, né, eu entendo que o 138, apesar de ele falar somente em pagamento, ele também abrangeria a questão da compensação, e essa discussão nós já tivemos na questão da decadência, né? Ou seja, quando o STJ firmou aquele entendimento que para fins decadenciais você tem que ter a comprovação do pagamento para poder iniciar a contagem do prazo, e depois de uma evolução desse tema na jurisprudência, hoje se admite a compensação também como um marco inicial para a contagem do prazo decadencial. Transação também extingue o crédito tributário, que é o acordo entre as partes. A remissão, quando há o perdão dessa dívida por parte do
União, Estado e Município, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado, homologação do lançamento, são os artigos 150 para o primeiro e quarto, consignação em pagamento, são dispostos para o segundo e 64, decisão administrativa irreformável, na obra da esfera administrativa, que não seja objeto de ação minatória, decisão judicial passada em julgado, dação em pagamento, né? Então, essas são as hipóteses do artigo 156 do CTN, que fala sobre a extinção do crédito tributário e a compensação está expressamente prevista nisso. Então, para a gente poder construir o entendimento, né, de que caberia denúncia espontânea, mesmo no caso da compensação tributária, nós temos que interpretar o 138 do CTN junto com o 150 do CTN e junto com o 156 do Código Tributário Nacional. E aí, como é que está isso na jurisprudência, né? Então, na esfera administrativa. Então, em turmas baixas, nós temos decisões favoráveis e desfavoráveis em relação a essa matéria. Então, eu trouxe aqui uma decisão favorável, que foi julgada pela turma baixa da primeira sessão de julgamento, né, do CARF, que fala que a denúncia espontânea exclui a multa de mora e a compensação, né, seria uma das modalidades que permitiria a denúncia espontânea. Então, o que fala a emenda? O Instituto da Denúncia Espontânea também se efetiva através de pedido de compensação, perde conta, ainda que sujeito a posterior homologação. Então, eu faço o perde-compra, existe uma maneira que eu comunico o fisco que houve a extinção do crédito tributário através da compensação, o fisco sabe disso e depois ele vai homologar ou não essa compensação e, com base nesse entendimento, haveria o afastamento da incidência da multa moratória. E aí, esses casos estão sendo julgados na Câmara Superior de Recursos Fiscais, no CARF, e, infelizmente, o entendimento não é favorável a essa tese, aos contribuintes. Então, a Câmara Superior entende que não caberia a denúncia espontânea, né, quando há compensação de tributo por parte dos contribuintes, né, e esse entendimento não é unânime, é por maioria de votos, e eu trouxe esse acordo aqui, o 9101-006-034, referente a essa matéria. Então, o que vai falar esse acordo, né? O Instituto da Compensação por Efeitos de Denúncia Espontânea não pode ser equiparado a pagamento, esse que ainda depende de postura de homologação, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado a destempo. Então, o que eles entendem, né? Que isso é uma condição resolutória, ou seja, o contribuinte faz a compensação, essa compensação ainda depende de homologação, porque o fisco precisa verificar se o crédito tributário que o contribuinte está usando ele é legítimo ou não, e após isso é que há a homologação da extinção do crédito tributário. Então, como existe esse entendimento, existe essa fase posterior, é que eles entendem que não se pode equiparar a compensação a pagamento que está previsto expressamente no artigo 138 do CTN. Então, esse, infelizmente, hoje é o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais. E aí, nós temos essa matéria já julgada no Poder Judiciário. E como é que o STJ tem julgado essa matéria? Então, o STJ vinha entendendo favoravelmente essa tese, então nós temos esse recurso especial 1.375.380, né, cujo relator era o ministro Herman Benjamin, que ele fala, verifica se está caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, ou seja mediante procedimento fiscalizatório do fisco, que é dos requisitos do artigo 138 do CTN. Anteriormente ao seu respectivo pagamento, o que em caso se deu com compensação de tributo. Ademais, a compensação efetuada por si efeito de pagamento sob condição resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o fisco no procedimento homologatório indicar algum erro na operação de compensação. Ok, então, eu afasto a denúncia espontânea e caso, se o contribuinte não conseguir comprovar o crédito legítimo e o fisco não homologar essa compensação, ok, vai cobrar essa multa, vai atrás dessa multa, mas você não tiraria o direito do contribuinte em relação a recolher tributo sem multa. Esse era o entendimento do STJ. E houve uma mudança de entendimento do STJ, né? E hoje, infelizmente, acaba sendo dominante esse entendimento, e é o que eu trouxe através desse recurso da emenda da decisão do recurso especial 1.657.437 do STJ.
cuja relatoria é o ministro Gurgel de Faria. Então, o que que ele fala, né? A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação da lei espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do crédito débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, ao qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo por consequência incidência dos encargos moratórios. Então, esse é o entendimento que eu entendo que é conservador. Eles entendem que, como a compensação depende de condição resolutória, ou seja, depende da verificação se o crédito é legítimo, verificação se o contribuinte tem direito àquele valor, né? Então, difere um pouquinho do pagamento. O pagamento você já pagou aquele tributo, né? Ao efeito caixa, então eles entendem que não se aplicaria o Instituto da Denúncia Espontânea nesse caso. Eu não concordo muito com esse entendimento. Eu acho que, caso o contribuinte não tenha esse direito, a Fazenda tem condições de cobrar esse valor, inclusive com os acréscimos moratórios, mas, infelizmente, isso que entende o Poder Judiciário do STJ em relação a essa matéria. Então, é uma pena. Então, a questão dos espontâneos, talvez no artigo 138 do CTN, junto, você tem que interpretar com o artigo 150 do CTN, né? 151 do CTN, junto com 156 do CTN, para você poder entender. Eu sou favorável a esse entendimento. Infelizmente, na esfera legislativa, a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem um entendimento desfavorável, e na STJ também, essa tese não tem um entendimento favorável, que é uma pena. Então, é isso que eu queria falar nessa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e dá o seu joinha, né, para poder alavancar o nosso trabalho para poder continuar a divulgação do conhecimento. Obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Até logo.